drogas. E eu vi muitas coisas desde quando Deus tem me chamado. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja, mas não entendem que se morrer hoje, estiver desconcertado, vai queimar no fogo do inferno. Tem pessoas que não entendem que o Exu da morte, o tranca-rua, a pomba gira e os demônios demais Exus do inferno estão tudo lá fora, esperando você sair da igreja para tirar de você aquilo que foi pregado nesta noite. Porque muitos escutam a pregação, quando chega naquele carro, esquecem o que Deus falou. Porque os demônios estão na porta. Paulo escreveu que há um comichão nos ouvidos dos homens e tira toda a verdade que é manifesta na casa do Senhor. Amém, irmãos? Amém. É por isso que tem muitas pessoas enfermas, é por isso que tem pessoas que não temem mais a Deus, por isso que tem pessoas dentro da igreja que estão endemoniadas, pastores, presbíteros, obreiros, que não têm mais compromisso com a obra de Deus. E é uma coisa que eu não vou negar, é a verdade atrás desse altar. Porque eu não fui comprado pelo mundo, quem me comprou foi Jesus Cristo, Salvador. Quem me tirou do crack não foi o presidente da república, não foi alguns crentes, porque quando eu estava com o crack, o cachimbo na mão, os crentes eram covardes. Eu precisava de uma palavra, e quando eu acendi, eles corriam. Mas Jesus viu que não tinha um homem covarde, uma mulher covarde. Ele viu que só tinha covarde, não tinha um valente. Ele mesmo veio até mim e mudou o meu pensamento, o meu coração. E hoje eu prego em todo lugar, em todo canto desse país. Amém, igreja? Eu vim pregar para pessoas que realmente querem compromisso com Deus. Porque o tempo está se esgotando. É a volta do Filho do Homem. E Jesus escreveu isso. E nós vamos falar hoje que para Jesus que somos dependentes dele. E que sem santidade ninguém virá à face do Senhor. Amém? Amém? Eu quero dizer primeiramente que tem muitas pessoas que pegam o microfone atrás de um altar. A igreja ela pode ser mais humilde que seja. Eu costumo pregar para multidões. E ela pode ser mais humilde que seja. Ela pode ter 2 membros. Mas se tem chamado uma igreja, uma placa, as pessoas perdem o temor de pregar a palavra de Deus. Porque nesse momento tem um anjo do meu lado anotando tudo que eu disser aqui. E tudo que eu disser aqui vai ser contra mim no tribunal. Deus já falava assim: eu não falei, não revelei, você falou que foi eu. Então, para afastar de mim, maldito. Foi cantado isso hoje. Temos que ter temor quando entrar na casa de Deus, irmão. Essa igreja, desde quando eu entrei aqui, eu vi um esfriamento espiritual muito grande. Por quê? Porque as pessoas estão achando que aqui é encontro de vender de tapoé, não é? Aqui é a casa de Deus. Todo respeito ainda é pouco. Porque o dono daqui tem poder para mandar almas para o inferno. E tem poder para mim para tirar do inferno também. Eu vim pregar para pessoas que querem um compromisso verdadeiro. Eu não vim pregar para pessoas que acham que são gospel e vão morar no céu. Porque a juventude de hoje está perdida. Os jovens levam na camisa escrito Jesus, mas não tem vida de oração. Dizem que parece um Estevão, pastor, mas não tem nada de Estevão. Se alguém levantar a primeira pedra, sai correndo. Estevão deu a cabeça pedrada por amor a Jesus, porque ele tinha o Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, eu venho aqui nessa igreja em nome do Senhor Jesus. Abra comigo a palavra de Deus que se encontra no livro de João, no capítulo de número 4, no versículo de número 4, versículo 4. João, capítulo 4, e o versículo de número 4. Eu quero dizer para os irmãos que o Espírito Santo já está me tomando. E que eu não vim enganar ninguém. Eu não vim me aparecer, porque Deus sabe que eu sou tão humilde como uma pomba em cima de um fio de uma árvore. Todos acharam? Esse está escrito assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da idade de Jacó, que dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado da caminhada, assentou-se
assim junto à fonte. Era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque seus discípulos já tinham ido à cidade comprar comida. Respondeu-lhe: mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus disse: se conheces o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias água, e ele te daria água viva. Respondeu a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde tens essa água viva? És maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo dele próprio, seus filhos e seu gado. Jesus disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de águas que jorre para a vida eterna. Voltando ao versículo de número 6. Estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado da caminhada, sentou-se assim junto à fonte, e era cerca da hora sexta. Fecha a Bíblia, vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, assim como o Senhor me conhece, eu também te conheço. O Senhor meu Deus é o Deus de toda a humanidade. O Senhor amou este mundo de uma forma tão grande que enviou teu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar. Como resgate da nossa salvação, o Senhor olhou para a terra e viu que todos estavam condenados. Meu Deus, essa igreja, ela não é uma igreja, Pai, contemporânea, mas sim uma igreja que traz as primícias de um novo tempo de adoração ao seu nome. Eu sei que neste momento a igreja está sendo sondada pelos olhos de fogo do céu. Eu sei que aí no céu há um trono, e nesse trono, Senhor, as raios e trovões que saem dele. Senhor meu Deus, os demônios não podem contra essa igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a tua casa. Nenhum demônio do inferno que se levantar contra esta casa e a família daqueles que estão aqui nessa noite vão ter êxito, porque neste momento o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardarem. Senhor meu Deus, enquanto esta obra, esta alma, este homem está orando agora, lá na casa deles, o Senhor está dando livramento. Eu creio no poder sobrenatural da sua palavra. Assim como o Senhor me conhece, sabe quem sou eu? Assim também eu te conheci. Um dia que me humilhei, aceitei minhas mãos fracas, sobrecarregadas, e eu aceitei o seu nome na minha vida. Pai, governa a minha alma, quebra o meu natural, restitui em mim o mundo espiritual, e que o Senhor venha revelar a palavra para a glória do teu nome, e somente aqueles para te adorar vão aplaudir o teu nome. Receba agora os aplausos. Assento e não fala mais com o seu companheiro. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo dias do deserto, dias onde as igrejas estão clamando a Deus pela misericórdia. O profeta já dizia que a igreja, Israel dizia: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós não estamos mais aguentando este mundo. Jesus disse: Pai, livre eles do mundo, mas não tire eles daqui, porque ainda eles estão no mundo. Jesus falava isso para pessoas que estavam seguindo ele, e não para a multidão que o seguia. Porém, nos dias de hoje temos visto Jesus, temos visto sinais, prodígios, maravilhas, embora são poucas, mas vemos. Hoje existem multidões de discípulos. A diferença de discípulo é aquele que ama Jesus de verdade, é aquele que segue a Jesus e dá a vida por ele, assim como Pedro deu, assim como João deu
o seu cárcere na ilha de Patmos, e assim como outros discípulos, como Santo André, como também Natanael, como também Paulo, todos esses que encontraram e receberam a virtude do Espírito Santo e não negaram Jesus até o final. Estamos vivendo dias apocalípticos, dias que está se cumprindo o que estava escrito em Mateus 24, dizendo que era o princípio das dores, o começo de um fim. Jesus falava alguns sinais de que estava acontecendo do final dos tempos. Ele dizia que haveria pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, pestes, fomes. Ele dizia que existiria o princípio das dores, mulheres saindo, correndo, porque o marido queria matá-la. Irmãos, estamos vivendo esses dias que Paulo escreveu, que o amor de muitos se esfriaria. A igreja está clamando a Jesus Cristo para a sua volta, mas nem todos estão preparados para o grande dia do encontro com o Senhor nos ares. Porém, porque não estão preparados? É simples, porque estão com os olhos nesta terra. Jesus disse, não ameis o mundo, e nem que o mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus começava a ensinar aos seus discípulos que era necessário se santificar para ter uma vida com o Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo não habita em qualquer templo. O Espírito Santo é um ser muito justo. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, é perseguido. Se você busca, se você pede, se você se humilha, se você santifica, o Espírito Santo começa a andar com você. Ele começa a andar, ele começa a andar. Ele chora agora com você. Agora você não tem como uma corda pendurada no teu quarto para se matar. Não precisa mais. O diabo não tem poder agora de colocar um copo de cerveja nos teus lábios, porque agora você tem o Espírito Santo que te convenceu que o mundo é passageiro e as coisas de Deus são eternas. Os sinais estão acontecendo. Estamos vistos nos noticiários o maior índice de mulher assassinada por maridos em toda a década, em toda a época, foi esse ano. Mulheres morreram afacadas, esfaqueadas, maridos também se embriagaram, usaram drogas e teve um punhalado de Satanás para matar suas esposas, uns por causa de ignorâncias, outros também por causa de ciúmes banal. Satanás não tem brincado com a terra, ele tem colocado a terra como marionete e tem feito as pessoas desfalecer na fé. A minha Bíblia diz que isso já acontecia. A Bíblia relata que quando Jesus está subindo, tem uma multidão que não tinha pastor. Jesus está ensinando ali a primeira pregação que Jesus ensinou em uma multidão. Ele começa a pregar sobre as bem-aventuranças da montanha. Ele começa, a multidão agora fazia muito tempo que estava desde manhã com Jesus, e a multidão agora tem fome. A multidão também agora está pálida, porque não comeu nada. Os discípulos começam a interrogar Jesus. Jesus tem ali um sentimento para aquelas almas, porque agora o que temos para ele comer? 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplica o pão e o peixe, e ali a multidão começa a comer. O que acontece é que houve um contrito espiritual no meio desse lugar, porque agora a multidão comeu, saciou. Aí Jesus falou, já que vocês comeram, agora vamos ouvir a verdade. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Começou pessoas a ir embora. Por que as pessoas começaram a ir embora? Porque naquele multidão não tinha puro de coração. Jesus continuava, bem-aventurados que choram, mas o povo foi embora. E por que eles não ficaram? Porque poucas pessoas choram na presença de Deus. Aí ele começou a dizer, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E mais uma multidão foi embora. E começou de multidões e multidões embora, porque não aguentavam ouvir a palavra da verdade. Porque não aguentava. Ele falou, se o reino de Deus é para esses, para mim não serve, porque manso eu não sou, eu sou ignorante. Eles começaram a ir embora. A multidão vai dispersando. Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, Pedro, você não quer ir com eles, não? Pedro ajoelha e diz, pelo amor, para onde irei, se somente solta a tua boca a palavra de vida eterna? E continua a mesma coisa. Pessoas largam o banco da igreja porque não aguentam a verdade. É mais fácil acreditar numa ilusão do mundo. É mais fácil acreditar no carro, que você pode tocar a chave dele do contato. É mais fácil acreditar naquilo que se vê. Porque nós esfriamos tanto na fé. Porque não acreditamos mais. Não esperamos mais ansiosamente o céu. Não temos mais aquilo que nós tínhamos há 20 anos atrás. Eu não era crente, mas Deus me revelou um dia como era a igreja há 20 anos atrás.
a igreja vivia em unidade. Quando falava de vigília, se a vigília era 10 horas, 9 horas tinha pessoas na porta da igreja esperando o pastor abrir. As pessoas tinham amor à obra. As igrejas eram lotadas, mas não de fantasia e barulho. As igrejas eram lotadas do poder de Deus. Os demônios, quando entravam na porta, caíam. E cadê esse Espírito? Uma igreja que quando o irmão não precisava do irmão chegar na igreja, pastor, estou precisando de comida. Deus revelava para a pessoa, já entregava uma marmita, entregava a Santa Básica lá. O Espírito Santo falava de uma forma que a igreja, todos que estavam no mundo, maravilhava. Agora eu pergunto, o que aconteceu conosco? Por que nós não podemos mais, quando vi um paralítico, e falar para ele, levanta e anda? Porque será que hoje aconteceu esse esfriamento espiritual? Parecemos que estamos de fachada. Parecendo que o bar tem mais alegria que nós aqui dentro. Eles se contentam, eles batem palma, eles dão até risada e até cantam. E quando você louva um louvor aqui, você não consegue nem chorar. Porque você não vai sentir a presença de Deus. Quando o irmão canta, você não consegue aplaudir Jesus. Você não tem esse desejo. É 2 ou 3 que aplaudem. Perdemos a essência do que é servir a Deus. Perdemos a noção do que é seguir a Jesus. Porque a multidão só anda com ilusão. A multidão só anda com uma ilusão. E Jesus não quer trazer multidão, Ele quer trazer discípulos. Ele disse para Pedro, Pedro, ides e fazer discípulos. A igreja não pode permanecer nessa ilusão de que está aqui vai para o céu. Irmãos, nem todos que estão sentados nesta noite aqui, nem todos nós iremos para o céu. Jesus disse que era metade. Ele falou que tem 10 virgens, e de meio de 10 virgens só 5 vai. Ele disse que tem 2 no moinho e só 1 vai. Então é metade. Nem todos herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque sempre vai ter joio no meio do trigo. E é necessário que o joio cresça. Mas quem é que faz a sua escolha? É você. Para onde está indo a sua alma? Meu Deus! Aleluia! Jesus pergunta, para onde está indo a tua alma? Deus! Aleluia! Porque tem visto pastores corintianos, São Paulino, o mundo entrou dentro da igreja. Eles gritam agora, Thales, Thales, mas não gritam Jesus é o Senhor. Eles gritam todo poderoso Timão, mas não tem humilhação de chegar no quarto, se fechar e dizer todo poderoso é o nome do Senhor. Aleluia! Amantes do mundo, amantes dos prazeres desta vida, mas o homem e mulher de Deus não se embaraçam com as coisas desse mundo. Não se embaraça. Paulo disse assim que você não é mais daqui. Então por que você se preocupa com o seu filho drogado? Por que você se preocupa tanto com aquele que não aguenta, não larga o vício? Ore, faz sua parte, vem para a igreja, vai se salvar você. Deixa os mortos sepultar os mortos. Se não quiser vir, é Ele Deus. Larga tudo. Larga parente. Larga o marido. E vem para a salvação. Deus de você. A Bíblia diz que o mundo perece por falta de conhecimento. E é por isso que muitos estão cegos. O Deus desse século cegou o entendimento dos homens. E não conseguimos mais entender o que é ser salvado. Nada pode te impedir de ser salvo, irmã. Você não pode olhar para eles. Infelizmente você tem que falar, filho, eu fiz tudo com você. E aquele dia, do grande dia do juízo, o teu filho vai chorar, mãe, eu quero ir com você. E você vai voar com asas. Você vai se transformar num outro corpo. E teu filho vai falar, não, mãe, não. Já é tarde. Ele escolheu. Você fez sua parte. É verdade. O apocalipse está chegando. O pai deixará o filho. O pai não sentirá mais saudade do filho se o pai for para o céu. Ezequiel 18, 23 diz: se o filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho,
Mas se o ímpio se converter dos seus caminhos ímpios e fazer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Pela justiça que praticou, viverá. Então, irmãos, infelizmente vai chegar esse dia que as irmãs vão dar o último abraço aos seus filhos, porque vai chegar o julgamento do Senhor. E Ele virá com poder e grande glória. Aleluia. Julgará todas as nações. Os pastores só fez barulho nas igrejas. Obreiros que estavam em pecado, atrás do altar, saía com a obreira depois do culto para o motel, vai ser revelado. Todas as obras escandalizadas, todos os ídolos, profanos, prostitutos, dará conta naquele grande dia, porque está chegando o grande e temível dia do Senhor. E muitos não têm acreditado. Eu estou aqui dizendo, cheio do Espírito Santo, dizendo: santificai-vos, para que aquele dia ninguém te perca de surpresa. Jesus, ele começa a explicar um tempo, e quando ele vier, ele olha para o discípulo e diz: quando o Filho do Homem virá, será que existirá ainda fé na terra? Estamos desfalecendo. É a última oportunidade. Quando minha esposa estava cantando sobre o reino dos céus, eu tive uma visão de ver meus dois filhos que eu perdi há 2 meses e meio no céu. Eu via eles correndo para lá e para cá, a rua de ouro. E eu via ele que estava grande. Os meus filhinhos eu perdi há 2 meses e meio. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sei porque tem pessoas chorando, porque eu estou sentindo muito forte a presença de Jesus aqui. Jesus não precisa de multidão para se colocar no meio. E nem de barulho. Ele só quer tomar um vaso que prega a verdade e a sinceridade. Porque um coração quebrantado e uma mão que não vai com contenda nem pecado, Deus não desprezará. Irmãos, é o final. Eu vou começar a pregar agora. Jesus está passando por Samaria. E agora, passando o meu reino, por Samaria. Um lugar onde eles não tinham muita intimidade com os judeus. E aquela mulher, logo de cara, ela viu que Jesus era um judeu. Agora eu te pergunto, sabe por quê? É simples. Jesus andava como filho de Deus. Pelas vestes de Jesus, dava para ver de longe que ele era um judeu. Os judeus não andavam com vestes samaritanos, porque samaritanos para Deus eram gentios, porque não tinha cabido-os a Torá e nem temia os mandamentos de Deus. Samaria era um lugar tenebroso para se passar, porque matavam os judeus. E a mulher logo de cara vê que Jesus é um judeu, porque as vestes de Jesus são diferentes. O jeito de falar é diferente, porque vinha de um povo escolhido de judeus. Então essa mulher olha para ele, quando ele abre a boca, ela fala: esse homem não é daqui. E ele fala assim, ela diz: mulher, me dá de beber. E essa mulher fala: mas como você sendo judeu? Como essa mulher sabia? Vou dizer para você aqui, os outros aí fora vão conhecer você pelas suas vestes também. Os outros aí fora vão conhecer você pelo jeito de se falar. Eles vão conhecer do jeito de você tocar, do jeito de você andar. Eles te ficam vigiando 24 por 48. E essa mulher, irmãos, era uma prostituta, uma mulher adúltera. Jesus senta no poço de cara e diz: mulher, me dá de beber. Essa mulher olha bem atentamente e diz: mas como eu, sendo samaritana, posso dar a um homem a ser judeu a de beber? O poço é fundo. Jesus olha para ela e diz: mulher, se você soubesse quem te pede água. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele teve sede, mas como Deus naquela hora, ele falou assim, ó, como Deus e não como homem. Se você soubesse quem te pede água, você me pediria água, e eu te daria a água da vida eterna. E faria em você um mananciais de águas vivas. E começa um bate-papo. Aquela mulher olha, e ela ficou olhando: onde eu vou tirar essa água? Ele disse: mulher, vai
busca teu marido e volta aqui. Eu daria água para ele também. Mas Jesus tinha revelação. Jesus tinha um dom de revelação, que é um dom do Espírito. Aleluia. E ele disse, vai buscar teu marido. Ela falou, não tenho marido. Disseste bem, tivesse 5 maridos. E o que tem agora não é teu. E aquela mulher fala, veja que é um profeta. Porque ele revelou a vida dela. Ela sai cantando. Mas uma coisa me chamou a atenção aqui. Em Apocalipse também está escrito, aquele que tem sede, vinde a mim, e de graça darei da água da vida eterna. Quando crucificam Jesus, eu disse aqui que era a hora sexta, essa hora do poço, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Foi a mesma hora que um soldado enfiou a lança no peito de Jesus. E saiu também de ver sangue, sabe o quê? Água. A mesma hora que Jesus dá a essa mulher, mas que interessante. Porque Jesus entrega a morte a hora 9. Então a hora 6 o soldado está com a lança no peito de Jesus. Olha que revelação. Então do mesmo jeito que Jesus deu aquela água de palavras, quem sabe ali, para aquela mulher, ofereceu a ela, foi o soldado que arrancou a água dele. Mas como ele tanto nos ama, de ver ele mandar um anjo meter espada e matar todos, ele disse, perdoai eles, porque eles não sabem o que fazem. Pois bem, irmãos, Jesus ainda tem água da vida eterna para dar para você nessa noite. Mas o problema é que o probleminha bem grave aí. Deus não pode dar água para a pessoa ignorante. Deus não dá água para a pessoa carnal que não compreende as coisas de Deus. Deus não dá água para incrédulo. Deus não pode dar água para pessoas que não querem parar de pecar. Deus não pode dar água para camelo velho que só fica no deserto murmurando. Jesus disse, aquele que pede e se humilha, esse será maior. Quando o maior será derrubado, quando o pequeno será exaltado. Aleluia! Estamos vivendo a igreja sem água. Que bom, pastor Júlio. A igreja está sem água. Que bom seria se tivesse somente sem água. Você sabe por que Jesus carregava água dentro dele? É porque agora Jesus está levando 2 batismos: o da água e o do Espírito. E para batizar com o Espírito, teve que ter derramamento de sangue. Porque em Hebreus, Paulo escreve que não existia sacrifício nem aliança, se fosse perfeito, sem derramamento de sangue. Jesus derrama seu sangue na cruz. E agora a igreja até mesmo tem a água, mas não tem o sangue. Muitos são batizados nas águas, mas poucos são batizados no sangue. Porque o sangue de Jesus purifica todo o pecado. Aleluia! O que adianta viver de aparência? Aquele que diz estar com ele tem que andar como ele andou. Esse evangelho barato que estamos vivendo não tem particularidade com Cristo. Amais uns aos outros assim como eu vos amei. Igreja, hoje nós vamos orar para Deus banhar-nos com o seu sangue. Eu digo a todos os irmãos, e digo isso para mim também, porque não é eu que estou falando aqui, é o Espírito Santo. Ele está dizendo para mim que eu preciso me lavar no sangue também. Hoje eu quero sair daqui mais crente.
Eu preguei, desde hoje eu estou pregando, mas hoje eu quero sair daqui mais orando mais. Eu quero ver quando eu chegar aqui um dia, se Deus me permitir, se não viajar para vários lugares, eu quero entrar pelaquela porta e ver um círculo de oração, com temor até de abrir a pasta do hino, com temor de quando eu falar de ensaio, quando for 4 horas, 3h30, 3 horas, todo mundo está esperando ansiosamente para adorar o nome de Jeová. Essas cascas de demônio vai ter que sair da nossa igreja. A nossa igreja vai ter que viver com mais poder, com mais temor a Deus. Pessoas vão ter que gritar assim aqui dentro: glória a Deus! Porque todo ser que respira louve o Senhor. Aleluia! Eu sei que igreja não vive de barulho, porque o que mais tem hoje é barulho e não tem Deus. A Bíblia diz que lá em 1 Samuel teve barulho, mas não teve Deus. O Fini e Finés estavam em pecado. Mas hoje, eu digo a todos os irmãos e convido a todos vocês, que se vocês tiverem uma entrega de verdade, no Espírito Santo pesar na balança da justiça de Deus e ver que foi de verdade, Ele vai te perdoar, Ele vai te purificar. E muitos vão falar: ah lá, pecadora subindo. Jesus vai falar assim: que coitadinho, não conhece aquilo que eu coloquei na terra. Era ex-pecadora, porque agora eu lavei ela com sangue. Ela está lavada, ele está lavado. E me comandará ela na xeregai. Quanto tempo você não sente a presença de uma pregação tão suave como essa? Para que precisar gritar para Deus socorrer almas? Para que precisar gritar para Jesus falar conosco? Eu quero dar uma notícia que Jesus acabou de me dizer. As aflições desse tempo presente não são de há de comparar a glória que há de ser revelada. Jesus vai nos buscar nesse lugar. Eu não vejo a hora, irmãos. Aqui é ruim demais ficar aqui. É terrível. Eu tenho saudade da minha pátria. Tem um hino que fala: saudade da minha pátria. E é verdade, irmãos. Nós temos que desejar o céu como um homem ímpio deseja ganhar na loteria. Temos que desejar o céu todo momento em súplicas e orações. Hoje, 6 horas da manhã, eu estava orando a Deus, porque eu tenho um grupo que eu fiz em oração e eu intercedo por eles. E eu estava orando a Deus ali, e eu falava: meu Deus, que gostoso é acordar orando. Você acorda o dia já vigilante. E por que a igreja está sendo derrotada? Por causa de falta de oração e falta de vigilância e santificação a Deus. Mas, pastor Júlio, não tem como fazer nada. É irrevogável? Sim. É a justiça de Deus. Ele disse para nós orar e vigiar. Se não orar e vigiar, vai cair sim. Os demônios vão entrar na sua casa, vai acabar com a sua família. Porque ele vê que não tem ninguém que interceda. Ele vê que não tem ninguém que dobra o joelho naquele lugar. E é por isso que ele vai acabar com você. Ele vai te destruir. E quando você morrer, ele vai vir te buscar. Tem um demônio chamado Tranca-Rua e Exu Capa Preta. Esses demônios, ontem caiu na igreja e ele disse assim: tem muitos pastores que já são meus. Ontem na igreja. Eu estou enganando muitas igrejas. Não é uma não, é várias. E eu falei: você está levando para onde? Está amarradinho comigo. Vou levar para o inferno. Vai sofrer comigo lá. Igreja, que hoje você que está ouvindo essa palavra, que hoje você venha querer beber mais e mais da água da vida. Aleluia, Deus. O que dá vontade de chorar, até mesmo. Porque imagina essas mulheres com essas crianças. Vai ter que perder elas no dia do arrebatamento. Ai das grávidas, ai das que amamentam. Está chegando o dia que Paulo falou em 2 Tessalonicenses 4,16. Vai chegar o dia que a trombeta vai tocar lá. E nosso corpo será transformado em um corpo incorruptível. Aleluia! Está chegando, irmãos. Ninguém está acreditando. Eu quero dizer uma coisa para toda a igreja: aguenta aí. Calma. Não vai desesperar, não vai beber cachaça, não vai entregar um cargo, não. Aguenta aí. É só um minutinho. O que há de vir aí não tardará.
É para lá que nós iremos. Os salvos, os remidos. Por isso que tem pessoas chorando aqui, eu também estou. Porque Jesus está falando conosco. Aleluia, seja louvado, Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo uma mão muito grande aqui sobre essa igreja. Eu não estou mentindo, eu vejo uma mão muito branca aqui neste lugar. Eu digo atrás do altar sem medo, Deus é minha testemunha, eu estou vendo uma mão branca aqui. Ele disse que está nos consolando. Glória a Deus, aleluia. Paulo escreveu dizendo: consolai-nos uns aos outros com essas palavras. Consolai-nos uns aos outros com essas palavras. Porque o que há de vir virá, igreja, e não tardará. E fica, mandar a basura e da Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, meu Deus! Irmãos, vai ser lindo o dia da redenção! Nós vamos abraçar! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. A mão do Senhor está aqui, igreja! Glória a Deus, aleluia. Sinta a presença dele. Quanto tempo você não sentia esse toque? Quanto tempo você não sentia? Quanto tempo você não sentia isso agora? Você está sentindo agora? É muito gostoso saber que nós estamos sozinhos. O Espírito Santo está aqui. Aonde tem sinceridade, Ele está no meio. Está muito forte a presença de Deus nesse lugar. Não olhe para trás! Olhe para o alvo! Olá, Ifene, Canadá, Balança. Fica, Matheus, chega de cantar, irmãos, eu não minto atrás do altar. Eu vi uma mão estendida sobre esta igreja. Eu não estou mentindo, Deus é minha testemunha. As mangas eram brancas. Jesus está dizendo para nós: da tua mão eu te levanto. Vamos embora. Guarda as minhas palavras, pratica no fundo do teu coração, porque eu não vim para condenar, mas sim para salvar. Olha como está a tua vida, sem direção, sem rumo. Olha como está a sua vida. Olha como que anda as coisas contigo. Você não tem mais alegria. O diabo te fechou em quatro paredes. Mas eis que estou com as mãos estendidas sobre este lugar, diz o Senhor. Meu Deus, que coisa linda que está acontecendo aqui. Todo mundo chorando. Eu também estou chorando. Não dá para ficar sem chorar. Deus maravilhoso. No mundo tem várias aflições. Mas tem de melhor
casa xingando todo mundo. Fica na paz. Espera no Senhor com paciência. Glória a Deus. Deixa rolar. Deixa eles se matarem. Aleluia a Deus. Mas espera no Senhor. Eita Deus, maravilha. Aleluia. Se eles quiserem se matar, que se matem. Mas não sai daquilo que Deus te chamou. Eu sinto a graça de Deus neste lugar. Eu sinto Jesus perdoando o pecado de pessoas aqui. Glória a Deus. Eu sinto Jesus falando assim, ó, eu te perdoo. Vem, levanta e vamos de novo. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa. Aquelas pessoas que falaram que você não ia conseguir, elas não têm esse poder porque elas não têm uma mão furada. Só eu conheço um que diz, faço nova todas as coisas. O vaso está na mão do oleiro. Quem tem poder sobre o vaso é Deus. Ninguém tem poder sobre o vaso de Deus. Deus quebra a hora que Ele quer, molda a hora que Ele quer. Se dá brincada, Ele conserta e ainda coloca como um grande vaso em suas mãos. Não desista, irmãos. O céu é logo ali. Calma aí. Não vamos se enforcar como os ímpios fazem. Não vamos injetar droga na veia como os ímpios fazem. Não vamos cheirar cocaína como os ímpios fazem. Não vamos fumar crack como os ímpios fazem, não. Nós vamos esperar com paciência no Senhor. Porque um belo dia Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. Porque as primeiras coisas são passadas. E eis que Ele fez tudo novo. Glória a Deus. Aleluia. Vai, mulher. Ide. Não peques mais. A partir dessa noite, Jesus quer um encontro com você. E eu encontro de verdade, irmãos. Eu estou aqui cheio do Espírito Santo para dizer isso. E eu sei quem revela na minha boca. Eu sei quem fala comigo as visões que eu tenho. Jesus quer renovar alianças essa noite. Eu sei que depois que eu entregar esse microfone, eu vou ser o Júlio César. Eu vou ser mais o pastor Júlio César. Mas eu quero provar de tão gostoso que vai ser essa nova aliança com Deus. Eu estou decidido também nessa noite fazer uma nova aliança com Deus. Essa nova aliança vai ter alguns requisitos básicos: orar mais, vigiar mais, buscar mais paciência de Deus e se santificar mais em nome de Jesus. Aleluia, Santo Santo. Eu quero dizer uma coisa para vocês que disseram que vocês não vão conseguir. Vocês vão conseguir se vocês guardarem os mandamentos do Senhor, ainda que seja difícil. Imagina se hoje está assim, imagina daqui 20, 30 anos. O pecado está aumentando. É o tempo, é o final. É a volta de Jesus Cristo. E a prova é no dia de hoje. Nós estamos sentindo aqui, parece que Jesus é nosso convidado especial e é. Mas alguém está aqui além de nós. Está sentindo a mesma coisa, meu filho? Está aqui, não está? Ele está passeando aqui dentro. Aleluia, glória a Deus. Vou ser mais forte, mais profundo agora. Jesus está passando aqui nessa igreja. E agora, eu já preguei mais de 500 mensagens. Eu estou com a voz meio complicada, mas eu nunca senti a presença de Deus tão forte como estou sentindo aqui. Glória a Deus. Não minto. Eu nunca vi eu não sei o que tem aqui. Ah, eu já entendi o que é. Mesmo ainda que pareça não ser, as pessoas que estão aqui ainda sinceras com Deus. Aleluia. E aonde tem sinceridade, Jesus entra. Aleluia. Irmão, se tem uma coisa que comove o coração de Deus, é quando você briga ou faz algo errado, e antes de você cantar, você chega no seu quarto e fala: meu Deus, misericórdia, hoje eu ensaio das irmãs, eu pequei, me perdoa. O que Jesus quer é que você confesse o seu pecado. Mas você passa a ser percebido, pecou e ainda vem no altar, grita, samba, corre, pula. Deus não está com isso.
Mas se você falar, Jesus, eu errei, o Senhor te dá e purifica de uma forma mais forte, porque a glória da segunda casa será maior do que Deus. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Não vivemos de aparência como o mundo vive. Vivemos de obras e fé. E é isso que vai nos levar ao céu. A fé que Jesus vai voltar para nos buscar. Quero dizer uma coisa para as irmãs, para os irmãos. Se preparem aí. Porque está chegando o dia que você vai ganhar asa nas costas. E vai voar para sempre com o Rei da Glória. Em quantos? Muitos estarão queimando no fogo do inferno. Eu nunca mais vou ver minha sogra. Eu nunca mais vou ver minha esposa. Nunca mais. Foi só um tempo. Se conhecemos na terra, acabou. Morreu, acabou. Tudo aqui é um tempo, pastor Miguel. Não vou ficar para sempre com o senhor. Vai chegar uma hora que o senhor vai falecer, eu vou falecer também. E nunca mais pisar nessa terra. E é isso que ninguém pensa. E nós estamos caminhando para a morte. E o que adianta, irmãos, viver aqui, fazer tudo errado e morrer no inferno? É melhor aguentar aqui. É melhor aguentar, vou repetir. É melhor aguentar com Cristo, sofrer até o final. Quando morrer, saber para onde vai. Do que fazer tudo que o mundo faz. E aí depois que sofreu no mundo, vai sofrer lá também. Para o julgamento eterno. Vai abrir os seus livros e Deus vai julgar cada um segundo as suas obras. Jesus está dizendo: o meu sangue ainda purifica pecado. Ainda no céu tenho águas cristalinas que doam às almas sedentas. Porque vim de comprar sem dinheiro, comei pão e leite. Fique as águas tranquilas, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que vai até Ele, de maneira nenhuma morrerá, e sim viverá. Glória a Deus. Agora imagina comigo, você não vai mais orar, você vai chegar no céu e vai conversar com Ele face a face. Você vai chegar para Ele, abraçar, beijar o pé dele e vai falar: como o Senhor é lindo. Obrigado por ter me criado. Você vai poder ajoelhar e dizer: és tu o meu Criador? Foi o Senhor que fez as almas da terra, colocou dedos bonitos, o nariz bonito. Foi o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai ser lindo demais! Enquanto o mundo não está queimando no fogo do inferno. Porque esqueceram de Deus e agora Deus esquece eles. Glória a Deus. E o fogo do teu tormento subirá para séculos e séculos. E não haverá descanso nem de dia e nem de noite. Serão atormentados para toda a eternidade. Imagina você ser atormentado por toda a eternidade. Se você tem 40 anos, eu acho que viveu muito. Se você tem 20 anos, acho que viveu muito. Se você tem 90, acho que viveu muito. Imagine toda a eternidade. Gritando, sem água, sem descanso, sem nada. É Deus, misericórdia de nós. Viaja comigo agora. Preciso. É muito profundo a Bíblia, irmão. Pastor Miguel, é muito sério, a coisa é muito séria, vai além do que nós imaginamos. O que adiantou para eles, o pagode, essas horas estão pulando lá. E nós aqui chorando, porque eu não estou aguentando mais ficar aqui. Nós estamos pedindo para Jesus voltar logo. Aleluia, Jesus. Mas tem pessoas que não podem pedir, porque se pedir, não vai com Cristo. Meu Deus. Tem pessoas,
enganando, fazendo contendo na casa de Deus. Pessoas perdendo tempo de se salvar, falando mal das irmãs, criticando o pastor, colocando saia curta para derrubar pastor em cima de altar, fazendo tudo que o diabo gosta e não estão temendo a palavra de Deus. É muito sério. Está comigo, irmão Francisco, nessa viagem? Eu estou lá longe. Eu estou pregando, eu estou lá longe. Eu estou vendo que a Bíblia é uma coisa que vai estar se cumprindo e vai se cumprir cada dia mais. E está espreitando. Tá, irmãos? Muitos crentes já desviaram. Muitos já pararam na fé. E é por isso que Jesus hoje preparou esse dia para nós. Para que tenha mais um alimento espiritual. Para que nós caminhamos mais aí uns 60 anos na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que quando Elias é refugiado na caverna, a Bíblia diz que veio um anjo, quando o ribeiro seca, e dá pão de zimbro a Elias comer. E a Bíblia diz que depois que Elias come, ele começa a caminhar um tanto. Deu força para Elias caminhar. Glória a Deus. E assim Deus está nos fazendo hoje, dando o pão da vida. Jesus é o pão da vida. E que esse pão esteja nos vossos intestinos espirituais, para que nunca pereceis. Amém, irmãos? Amém. Venha todos aqui em frente ao altar. Todo mundo vem para cá.